Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, na graça e na paz do nosso Deus. Aqui quem vos fala é o pastor Caio, sou pastor aqui da Igreja Assembleia de Deus Belém, e nós queremos falar um pouquinho com você, antes de entrarmos no nosso vídeo, nós queremos falar um pouquinho com você sobre a continuidade do tema Avivamento Bíblico, que é o tema que nós temos proposto para os irmãos entrarem neste assunto, um assunto muito importante e muito interessante também da gente estudar. Então, na ministração anterior, irmãos, eu falei a respeito das manifestações da palavra de Deus. Como é que a palavra de Deus se manifesta de nós para abençoar outras pessoas? Nessa ministração, eu quero falar a respeito de como é que a mesma palavra de Deus vem a ser revelada agora de Deus para nós. Então a diferença básica do que eu ministrei na ministração anterior para essa, é que lá a gente falou de como é que nós, já sendo usados por Deus, podemos expressar a palavra a outras pessoas. E nessa ministração eu quero dar continuidade, lançar este assunto de como é que a palavra pode ser revelada da parte de Deus para o nosso coração. Então nós vamos continuar no tema Avivamento Bíblico e a palavra de Deus é o centro, porque é através dela que o avivamento bíblico ocorre e se manifesta através do poder de Deus. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês, espero que vocês tenham acompanhado esse nosso assunto e vamos ao vídeo. Então, a primeira coisa que nós precisamos focar é que a primeira base que nós precisamos assumir para que Deus venha trazer a manifestação da sua palavra, é que nós precisamos considerar a verdade escrita nos textos sagrados. A escritura sagrada é nada mais, nada menos do que a verdade impressa das realidades espirituais que o Senhor tem para nos revelar. Então, baseados nesta verdade, baseados neste conceito primário, nós vamos agora entender pela palavra, pelos textos bíblicos, como é que Deus pode desenvolver a nossa liderança em Deus, o nosso ministério, através da revelação das Escrituras Sagradas. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9, diz assim: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Então a gente percebe, irmãos, que nós somos comparados a um edifício espiritual. Então Paulo está descrevendo a nossa fé, a nossa condição de fé, a nossa condição de ministério também, como um edifício. Então Deus quer nos levantar, Deus quer fazer esta obra crescer. E nós precisamos entender que para nós crescermos, nós precisamos receber o quê? Os tijolos, ou seja, os componentes da palavra, para que cada tijolo sendo colocado por Deus, ele vá levantando uma construção espiritual. Então, se nós somos edifícios de Deus, então nós precisamos receber as mensagens, os conteúdos da palavra de Deus, para que cada conteúdo sendo acrescentado em nós, a construção espiritual venha a se revelar. E por que Deus nos compara com o edifício espiritual? Por que Deus faz essa figura para nós entendermos o que Ele tem para nós? Ele faz esta figura, irmãos, porque Deus quer que a gente se torne, entre outras coisas, uma fortaleza espiritual. Porque nós temos no reino de Deus os materiais da parte de Deus, mas nós sabemos também que há um império, que é o império de Satanás, que luta contrariamente contra o nosso propósito, contra a nossa chamada e contra o nosso ministério. Então o Senhor precisa nos levantar como uma construção para que a gente se torne uma fortaleza espiritual, para que estejamos protegidos dos ataques malignos e possamos também defender outros ministérios, defender outras pessoas. Então esse é um dos propósitos cruciais que nós precisamos entender. Deus precisa nos fazer compreender que a nossa parede, a nossa construção espiritual, ela tem que ser bem feita, não só para que a gente cresça, mas para que a gente possa ser guardado por Deus dos ataques malignos, porque há uma batalha espiritual na vida daqueles que querem verdadeiramente experimentar o reino de Deus. Então,
Deus nos mostra que cada conteúdo que nós vamos ouvindo, cada palavra que nós vamos ouvindo, e esta palavra sendo uma palavra fiel ao Senhor, né, que veio da parte de Deus, cada palavra se torna um tijolinho na construção. Então a gente representou aqui que os conteúdos bíblicos que a gente tem colocado para os irmãos, né, a lição de número 1 seria o primeiro tijolo. A lição de número 2, que foi a lição passada, seria o segundo tijolo. A lição que estamos ministrando agora pode se tornar um terceiro tijolo. E assim a construção vai sendo edificada, vai sendo construída. E aqui nós podemos entender uma outra primícia básica. Usando a mesma ideia que Deus tem mostrado da edificação, a gente pode entender que eu posso ter um mesmo material, uma mesma matéria-prima, mas essa matéria-prima, ela pode, no mínimo, né, existem outras variedades, mas essa matéria-prima pode, no mínimo, servir para dois tipos de construções distintas e também diferentes. Então, Deus nos dando os componentes, os tijolos espirituais, representando as palavras que Ele vai nos dando, essa palavra ela já é em si mesma algo poderoso, algo importante. Mas nós podemos entender também que, usando agora o texto bíblico, né, que a gente vai ter acesso, a gente pode usar os textos bíblicos como representação dos tijolos também, e eles podem ser usados de duas formas distintas, de duas formas completamente diferentes. Então, só ter a matéria-prima, ou seja, só ter acesso ao livro sagrado, só ter acesso às escrituras, não garante que a construção se dará da forma correta. É isso que nós estamos querendo mostrar. Então eu representei aqui, através de uma figura, que existem duas representações no padrão que Deus pode permitir que a gente construa. Então do lado esquerdo aqui, eu tenho uma sequência que está representada em cada tijolo, um número, né, que vai representar a posição e a identificação de cada tijolinho. Então eu tenho 1, 2, 3, até o número 37. Do lado direito, eu tenho uma representação da mesma construção, ou de uma construção semelhante, só que a identificação dos números, elas são totalmente aleatórias. Eu tenho 18, 29, 12, 6, 14... Então não há uma ordem definida, não há um padrão que a gente pode identificar. Então, traduzindo isso, do lado de esquerdo eu tenho um padrão que é legível, porque eu posso identificar uma ordem, né? A gente está acostumado com uma ordem crescente, por exemplo, os nossos anos, os meses, os dias, as semanas, a gente sabe identificar isso através de número. Então a gente sabe contar. Então quando eu pego o padrão do lado esquerdo, ele se torna identificável, ele se torna legível para mim, porque todo ser humano entende, via de regra, o que é um padrão crescente. Agora, quando eu olho para o lado direito, eu tenho uma construção com os mesmos tijolos, preste atenção nesse detalhe, porém eu tenho uma identidade numérica totalmente aleatória. Eu tenho uma identidade numérica que traz para mim um padrão que eu não consigo ler, eu não consigo entender. Por que tem 18, depois vem 29, depois aparece o 12, depois o 6, o 14, o 4, o 7, por aí vai. Eu não consigo entender por que esses números têm essa disposição, têm esse posicionamento, né, nesse exemplo que eu estou colocando. Então a gente começa a perceber algo muito interessante. Do lado esquerdo, eu usando o mesmo material, estou dando bastante ênfase para vocês entenderem, a mesma matéria-prima, eu consigo identificar uma lógica de construção. Então essa lógica do lado esquerdo é a lógica humana. Por quê? Porque a gente está acostumado com coisas progressivas. Agora, quando eu olho para o lado direito, eu estou vendo uma construção com a mesma matéria-prima, mas não há uma lógica. Eu não consigo reconhecer um padrão ali. Eu não consigo reconhecer por que estão colocados os tijolos da forma que estão sendo colocados. Então isso é muito importante, você perceber a diferença entre os dois padrões. Muito bem, quando a gente entende essa verdade, quando a gente começa a entender que eu posso construir com a mesma coisa, coisas diferentes, a gente começa a entender que existem construções que o ser humano pode interpretar. Por exemplo, a construção do lado esquerdo,
ela é passível de interpretação. O ser humano, qualquer pessoa a princípio pode dizer que ali há um padrão de crescimento, um padrão progressivo, né? De uma constituição progressiva dos números ali, da posição dos tijolinhos. Agora, do lado direito, a gente pode tirar uma conclusão inicial de que a gente não consegue fazer a leitura do padrão que está presente do lado direito. Então a gente pode entender que há duas formas, pelo menos, de criar uma construção a partir de um mesmo material. E por que é tão importante a gente entender isso, irmãos? Porque a gente vai começar a perceber que na construção do lado esquerdo, a gente pode, a princípio, administrar a interpretação, o significado da base numérica ali, da base progressiva, como eu falei. E a construção do lado direito é um tipo de construção onde a gente, ser humano normal, não tem condições de interpretar o significado. A gente está vendo os números, mas não está entendendo o que esses números querem dizer. Então é isso que eu quero passar para os irmãos. Você pode pegar o mesmo texto bíblico, imagina cada versículo aí como sendo um tijolinho, e você pode usar ele de uma forma que você dá a interpretação, ou seja, a construção do lado esquerdo, mas você pode também identificar eles de uma forma como o lado direito, que você não consegue interpretar aquilo que você está lendo. Então, irmãos, vamos entrar agora no texto bíblico para a gente poder descobrir se aquilo que nós temos apresentado para os irmãos, a forma que nós estamos expondo, a diferença nas construções, se os textos bíblicos, eles são algo que se parece mais com o exemplo do lado esquerdo, onde a gente pode interpretar por si mesmo, ou se eles se parecem mais com o exemplo da construção do lado direito, onde a gente não pode interpretar por si mesmo. Então, Mateus 13, versículo 10, a Bíblia diz o seguinte, Jesus falando aqui as suas palavras. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, por que lhes fala por parábolas? Versículo 11, ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Versículo 13, por isso lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías, ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Então o Senhor está mostrando para nós uma narrativa de Jesus, onde Jesus fala por 5 formas distintas na sua expressão, né, na sua pregação, no seu ensino ali diante dos discípulos, que as pessoas escutavam as coisas que ele falava em formato de parábola e as pessoas não conseguiam entender, não conseguiam interpretar aquilo que Jesus estava dizendo. Vamos ver isso dentro do texto. No versículo 13 ele diz o seguinte, ele diz, por isso lhes falo por parábolas. Aí a primeira expressão, porque vendo, não veem. Aí a segunda expressão vem, e ouvindo, não ouvem. A terceira expressão, nem entendem. No versículo 14 ele diz, ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. É a 4ª vez que Jesus mostra que eles não entendem. E aí o Senhor completa no mesmo verso, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Então Jesus mostra por 5 vezes, de formas diferentes, que eles são pessoas que ouvem a mensagem, ouvem a parábola, que era colocada através da manifestação do ministério de Jesus, e eles não estavam percebendo. Sabe o que Deus está mostrando para nós? Deus está mostrando que nós, seres humanos, usando os nossos 5 sentidos, né? Porque são 5 formas que Jesus mostra aqui que eles não conseguem compreender, nós não temos condições de interpretar os mistérios de Deus. Por que Jesus falava por parábolas? Porque Jesus estava apresentando para eles um texto, né? Estava apresentando para eles uma narrativa que se parece exatamente com o exemplo da construção do lado direito. Eles entendiam os números, porque eu conheço os números, né? No exemplo ali da construção do lado direito,
mas eles não conseguiam interpretar o significado dos números. Eles ouviam Jesus falar, entendiam as palavras, é o tipo do número, mas eles não conseguiam identificar a interpretação do que Jesus estava falando. E Jesus não fala isso por uma vez, Jesus faz isso com 5 formas diferentes para provar que o ser humano por si mesmo, usando os seus 5 sentidos, ele não tem condição nenhuma de interpretar aquilo que Deus fala. Então é isso que Deus está começando a mostrar. O versículo 11, ele consuma essa realidade quando ele diz o seguinte: ao que respondeu, porque a vós outros, está falando agora dos discípulos, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Então quer dizer que é um mistério que Jesus traduzia. Preste bem atenção nisso. Jesus interpretava, Jesus revelava o que vem a ser cada mistério. Aí o Senhor completa no verso 11. Mas aqueles, ou seja, aqueles que estão fora da minha presença, que não estão ainda comigo, não lhes é isso concedido. Então nós começamos a entender algumas verdades aqui. Apesar de nós entendermos o texto na língua que lemos, que seria o português para nós que moramos aqui no Brasil, né? Nós entendemos o texto. Ali no exemplo da parede, a gente entende os números, mas a gente não consegue interpretar os números. E esses que estavam ouvindo Jesus não conseguiam interpretar as suas palavras. Jesus está mostrando para nós um segredo maravilhoso. Jesus está mostrando que somente o próprio Jesus pode interpretar para nós os versos, os capítulos, os versículos, porque verso, capítulo e versículo é dado através de referência de número. Então a gente tem número na Bíblia também, mas eles referenciam algo, referenciam os textos. Mas nós não podemos entender os textos se não nos for concedido. Olha o que fala o versículo 11 no seu final. Mas aqueles não lhes é isso concedido. Então o que Deus está mostrando para nós é que nós, seres humanos normais, apesar de termos os tijolos nas mãos, o conteúdo bíblico acessível, representado pelo número dos versos, do capítulo e dos versículos, nós só vamos entender algo da parte de Deus se Deus nos conceder a revelação, a interpretação. É por isso que você e eu não podemos entrar no modelo da esquerda, porque no modelo da esquerda nós vamos construir, nós vamos colocar os tijolos da forma que a gente acha correto. Nós vamos interpretar o significado progressivo, que é o que a gente conhece. Só que os números da direita mostram uma combinação numérica que não faz sentido. Por que não faz sentido? Porque até Jesus revelar é um mistério. Jesus vai unir o versículo tal com o capítulo do outro livro tal, vai mostrar o capítulo X, o versículo Y, e ele vai começar a mostrar os versículos, as referências numéricas, que é referenciado por números na Bíblia, e aí ele vai identificar o que é que aquilo vem a ser, o que é que aquilo vem traduzido para nós. Você está percebendo que ter o material na mão não é o suficiente? Conhecer o tijolo não é suficiente? Pastor, o que é o tijolo? O tijolo é a referência bíblica, que é dada por números. Então eu conhecer os versículos, saber onde está, é importante. Mas só isso não basta. Só isso não serve, não se completa o propósito de Deus. O versículo 16, Jesus é bem claro, ele diz o seguinte: bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Jesus está destinando esta palavra para os discípulos. Então aqui está um segredo para nós. Se nós nos tornamos discípulos de Jesus, Jesus não vai deixar a gente somente ter acesso aos escritos, aos números que referenciam os versículos, mas Jesus vai nos mostrar o que é que essa combinação de versículos, que é representada por números, o que é que ela quer traduzir no nosso coração, qual é a interpretação, qual é a revelação final para nós. Então quem é que enxerga, quem é que decodifica, quem é que consegue a tradução da construção da direita? Aquele que é discípulo. O Senhor está mostrando algo fundamental para o nosso ministério.
Você não pode interpretar a Bíblia pela sua cabeça. Você não pode interpretar a Bíblia pela sua inteligência. Você não pode interpretar a Bíblia pela sua faculdade humana. Por quê? Porque Jesus está dizendo que aqueles, no versículo 11, final dele, não lhes é isso concedido. Então, se você não tiver Jesus, Jesus também não concede para você a revelação dentro daquilo que ele quer trazer para você. O versículo 17 traz algo ainda complementar. Ele diz o seguinte: pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos, está falando daqueles que são já discípulos, que foram, de Deus, desejaram ver o que vedes. E aí o texto diz, e não viram. E ouvir o que ouvis, e não ouviram. Então o versículo 17 ainda dá uma explicação de que Deus teve profetas e justos no passado que tinham acesso aos escritos, que tinham acesso aos números que referenciavam os escritos, mas dependendo do caso, dependendo da geração que eles estiveram, nem para eles foi revelado. Então quer dizer que até para quem é profeta e para quem é justo, quer dizer, para quem é de Deus, se Deus não mostrar, você não vê. Você está entendendo isso? Você está entendendo que, primeiro, Deus só revela para quem é dele, só revela para quem a princípio está com ele. Segundo, até para quem é dele, tem coisas que ele não revela, tem coisas que ele não nos mostra. Ah, pastor, mas eu conheço toda a Bíblia. Você entendeu? Você conhece toda a referência dos tijolos, mas a montagem do muro, que é a interpretação, que é a revelação que Jesus vai trazer, você não conhece. Olha o que diz o 17. Pois em verdade vos digo, é verdade, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes. Você e eu desejamos ver a revelação de Deus. E aí o Senhor diz, e não viram. E ouvir o que ouvis, nós queremos ouvir Jesus, e não ouviram. Ah, pastor, então Jesus não vai me deixar ver e não vai me deixar ouvir? Não, ele vai revelar para você, mas ele vai revelar na medida que ele quiser. É isso que Deus está querendo trazer aqui. Ele vai montar o quebra-cabeça e vai traduzir para você na medida que ele quiser. Então até mesmo para quem anda com ele, para quem é dele, para quem é justo e profeta, representação de servo de Deus, Deus mostra para quem ele quer. E aqui cai um grande paradigma, uma grande mentira, que nós precisamos focar os nossos olhos, a nossa atenção para esta verdade. As pessoas estão falando, não, vamos estudar teologia. Não sou contra a teologia é uma bênção. Não temos nada contra a teologia a princípio. Mas você estudar só teologia não é o suficiente. Ah, pastor, mas por quê? Porque na teologia ele vai dar para você a interpretação. Só que se ele não estiver na presença de Deus, ele pode estar montando o muro do lado esquerdo. Ele pode estar colocando os tijolos da maneira que ele quer. Só que Jesus acabou de mostrar para nós que para montar o quebra-cabeça de Deus e ter a interpretação, nós temos que usar a atribuição do próprio Senhor Jesus. Ele tem que vir até nós e nos revelar. Se a pessoa que estiver te ensinando as Escrituras estiver na presença de Deus, e Deus ter decodificado a palavra para ele, traduzido no coração dele, ele vai traduzir para você e vai ser bênção, até mesmo lá na teologia. Mas se você estiver na mão de alguém que está falando um conteúdo para você, que não foi revelado por Jesus para que ele pudesse receber de Jesus, ele vai montar um muro, o muro vai parecer firme, o muro vai parecer forte, que é o entendimento, só que aquele muro é montado da maneira humana. Só que Jesus acabou de mostrar por 5 evidências, e depois acresceu o versículo 11 e o 17, que somente Jesus pode conceder com que os nossos olhos vejam e que os nossos ouvidos ouçam a verdadeira palavra de Deus. Então Deus está quebrando um paradigma, porque as pessoas estão enganadas. Não, eu tenho todos os tijolos. Agora Deus está dizendo, mas sem mim você não monta a parede. Sem mim você não consegue construir uma coisa de verdade. Então vamos entender esta verdade, porque este é um paradigma para que a palavra venha no seu coração. Como eu disse na lição passada, Deus mostrou para nós liberando a palavra para outros. Agora Deus está revelando a forma de você se aproximar de Deus e esperar em Deus, buscando a presença de Deus, para que Deus traga a palavra ao seu coração. Ele pode usar
outros servos que já têm essa revelação no seu coração, mas ele pode falar diretamente com você, dependendo daquilo que ele quiser te revelar. Então isso é muito importante a gente compreender. Bom, irmãos, então aqui a gente consegue perceber que existe uma diferença entre a sabedoria comum e a sabedoria de Deus. Isso aqui é algo que tem que ser claro para nós. Porém, antes da gente entrar em outros textos que nós queremos trabalhar mais este conteúdo, nós precisamos também observar o que diz o texto de Atos, capítulo 18, versículo 24. Diz o seguinte: nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Então aqui a gente precisa compreender que, apesar de ser Jesus, a pessoa bendita que nos revela as coisas, nós podemos unir a condição de receber revelação com a condição de adquirir conhecimento dos Escritos. Este homem aqui, que era judeu, chamado Apolo, ele era eloquente, ou seja, ele era uma pessoa que tinha uma eloquência no falar, e ele era poderoso nas Escrituras. Então existe a condição de nós unirmos as duas realidades. Eu não preciso ser uma pessoa que recebe revelação e por isso vou desprezar as Escrituras. Então a gente não precisa ou um ou outro, a gente pode unir as duas realidades. O que a gente não pode é fazer das Escrituras o nosso próprio modo de interpretar. A gente não pode pegar a Escritura e começar a montar tijolinho da nossa maneira. Isso a gente não pode. Você já percebeu isso, já entendeu que é Jesus quem revela. Por outro lado, como é que Jesus vai nos revelar? Ou seja, como é que vamos construir uma parede? Falando ali do exemplo que eu dei, como é que vamos construir uma parede se a gente não tem tijolos? Se a gente não tem conhecimento dos Escritos? Então aí a gente entende que conhecer as Escrituras, ser poderoso nas Escrituras, é um primeiro passo para que você possa depois se tornar poderoso nas revelações, ou seja, para que Deus possa, dependendo da vontade dele também, revelar para você, através de alguém ou através da sua própria vida, ele vai revelar aquilo que ele quer. E para complementar o testemunho de Apolo, que era poderoso nas Escrituras, nós podemos ler o versículo 25, que diz o seguinte: ele era instruído no caminho do Senhor. Então ele era poderoso nas Escrituras, mas ele era instruído no caminho do Senhor. Então aqui a gente aprende outra coisa. Ele era uma pessoa que aceitava instrução. Então ele era uma pessoa que tinha revelação, inclusive que pode ter aprendido isso com outros, Então isso é importante. Ele era instruído no caminho do Senhor, quer dizer que ele teve mestres, ou ele teve pessoas que o ajudou a receber instrução. E aí o texto diz: e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão. Veja o poder de uma pessoa que é instruída no caminho do Senhor, tem revelação, e ao mesmo tempo tem poder para conhecer os Escritos. Aí ele passava a ser uma pessoa de grande utilidade para Deus. A Bíblia diz que ele falava e ensinava com precisão. Muitos estão ensinando, mas ensinar com precisão fala de um ensino mais profundo, de um ensino mais qualificado, de um ensino melhor, de um ensino com uma qualidade superior. E aí ele diz assim: ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Então a gente percebe mais um detalhe aqui. Ele era poderoso nas Escrituras, ele tinha revelação e por causa disso ele ensinava com precisão a respeito de Jesus, porém também mostra o texto que havia deficiência no seu conhecimento. Veja só, ele era poderoso, mas ao mesmo tempo ele não era completo. Então você tem que entender, irmão, que mesmo você que já tem fluência, mesmo você que já tem revelação, você tem que prestar atenção quando Jesus fala. Porque ele conhecia só o batismo de João, quer dizer, ele não conhecia, por exemplo, o batismo com o Espírito Santo. Então, mesmo sendo poderoso, sendo influente, falando e ensinando com precisão, faltava para ele algo. Então, a gente tem que sempre construir a nossa trajetória buscando da parte de Deus aquilo que nos falta. Ah, pastor, mas eu já tenho bastante coisa. Pois é, você pode até ser poderoso, ensinar com precisão, mas estamos sempre num caminho de discipulado, um caminho de aprendizado
na presença do Senhor Jesus. Então, irmãos, continuando dentro desta realidade de revelação, vamos observar o que diz 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, e nós vamos entender mais acerca dessas identidades que Deus tem nos apresentado. Diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, os que somos salvos, poder de Deus. Então o Senhor começa mostrando, irmãos, que a palavra do Senhor, que é a palavra da cruz, porque o Evangelho, ele deriva da cruz, né? Foi na cruz que Jesus nos salvou. É o centro, vamos dizer assim, onde Deus cumpre o seu propósito. Então a palavra da cruz é dita aqui como loucura para quem? Para os que se perdem, para as pessoas que não conhecem a Deus. Então o que é uma coisa louca? O que um louco tem de atribuição? O louco é aquele que faz as coisas sem pensar, sem a princípio respeitar as regras. É uma pessoa que tem um comportamento diferente do normal. Então, como a revelação de Deus ela é estranha, ela é uma coisa que não é compreendida pelos perdidos, então a gente pode entender que aos olhos das pessoas naturais, a palavra da cruz, ela justamente é uma loucura, ou seja, uma coisa que não faz nenhum sentido. Assim como a construção lá do lado direito, aqueles padrões numéricos não faz sentido, não tem uma interpretação clara do que vem a ser aquilo. Então loucura é isso, loucura é uma coisa que não faz nenhum sentido. Justamente porque as pessoas não têm a revelação de Jesus, porque elas estão ainda fora do Evangelho, elas olham para Jesus, olham para a palavra de Deus e elas entendem aquilo como loucura, né? Entendem aquilo como uma coisa que não faz sentido para elas, justamente confirmando que só Jesus é quem dá significado ao conteúdo das Escrituras. O versículo ainda diz assim: mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Então para nós faz sentido. Por quê? Porque Jesus já nos evidenciou ali no texto que nós lemos em Mateus 13, que Jesus nos revela as coisas. Então para nós já faz sentido, a salvação faz sentido. Então ao invés de ser algo louco, o texto diz que para nós que somos salvos, o Evangelho é poder de Deus. Olha que maravilha. Então a gente compreende, irmãos, que o versículo 18 mostra que há uma separação de dois padrões. Um padrão da loucura e esse mesmo padrão para quem tem revelação é poder de Deus. Então confirma aquela ideia das duas construções. O versículo 19, ele diz o seguinte: pois está escrito, base nas Escrituras, né? Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Então aqui a gente vê que Deus ele esmaga a sabedoria dos sábios e ele aniquila a inteligência dos instruídos. Veja só, nós não falamos que a sabedoria do mundo não pode compreender Deus? Olha o que o versículo 19 afirma, irmãos, que o Senhor simplesmente destrói, ou seja, a sabedoria dos sábios por si mesma, ela é totalmente nada diante de Deus. Ela não só não serve para interpretar as coisas de Deus, como ela simplesmente se torna nada. Ela vai ser destruída e ela é destruída, né? Então nós precisamos passar para o outro lado, para o lado da direita, para o muro da loucura que para nós começa a fazer sentido quando o Espírito Santo, quando o Senhor Jesus começa a dar entendimento. Aí ele diz que vai aniquilar a inteligência. Eu falei para os irmãos que a gente não vai montar a revelação, não vai entender a Bíblia com a nossa inteligência. Olha aqui o que o texto diz. Então é muito preciso, muito dedicado e muito preciso para nos mostrar esta verdade e confirmá-la para nós. No versículo 20, o Senhor começa a fazer perguntas, que parecem perguntas de desafio. Ele diz assim: onde está o sábio? Então Deus está dizendo assim: onde você está, sábio? Parece que Deus está meio que provocando. É porque Deus está querendo mostrar que o sábio, na sua sabedoria natural, ele não sabe nada. Ele não sabe, na verdade, o que deve saber. Então Deus está mostrando que é ele quem sabe. Aí ele diz: onde o escriba? Então você que gosta de escritura, você já viu lá em Atos, né? Vimos há pouco. Você pode ser uma pessoa que tenha o conhecimento das escrituras, mas você precisa ter a revelação, porque se você ficar só no conhecimento dos tijolos e não ter o padrão para montar a parede, o Senhor vai chamar a sua atenção da mesma forma que ele estava provocando ali o sábio na primeira pergunta. Ele diz: onde o escriba? Quer dizer, cadê você aí que conhece a escritura?
Você conhece muita escritura? Isso é bom, mas se você não vir para mim, você não vai ter revelação. Aí ele diz, onde o inquiridor deste século? Então aqui é importante a gente perceber, irmãos, que o Senhor está falando inclusive da geração do século presente. Por quê? Porque muitos têm pensado que porque a tecnologia tem se avançado, tem se desenvolvido, eles têm atribuído a esse avanço a condição de substituir a revelação de Deus. Então Deus está também referenciando a geração do século presente, através do desafio dessa pergunta, para que a gente entenda que nenhuma tecnologia, nenhum conhecimento do século presente poderá fazer o papel que o Senhor faz para nos revelar a sua palavra. Aí ele diz o seguinte, porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Então Deus faz essa quarta pergunta mostrando o seguinte, ele está dizendo assim, ó, a minha sabedoria para o mundo, ela parece loucura, mas diante de mim que sou santo e que sou Deus, a sabedoria do mundo é que é louca para mim. Entende? Então a visão do mundo para Deus, para quem está fora da presença de Deus, o evangelho é loucura. Agora Deus olhando para a humanidade sem ele, sem a revelação dele, Deus fala assim para a humanidade, através da pergunta ele diz, vocês é que são loucos, porque ficar sem a minha presença é perder a oportunidade de vir para mim e ser salvo. Então o mundo enxerga Deus como loucura e o Senhor enxerga o sábio deste mundo como louco também. Então um não entende o outro e o outro não vê o um como sábio também. Então há uma diferença clara entre os dois universos, né? Então só para a gente entender que a revelação de Deus é tudo para nós. Versículo 21 ele diz o seguinte, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Então aqui está provado, irmão. Se todos os versículos até agora não provou, esse aqui eu vejo como uma prova final. Ele está dizendo, o mundo não o conheceu. Por que o mundo não conheceu? Porque o mundo está baseado na sua sabedoria. E na sua sabedoria, o mundo nunca vai entender a parede da direita. Falando assim, né? Aí o Senhor diz, aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Aqui o Senhor está mostrando que a loucura, entre aspas, né? Porque o mundo vê como loucura. A loucura do evangelho, que é a base da sua sabedoria, que é a base do seu conhecimento, ela não só é diferente, como ela continua sendo a base que Deus usa para salvar. A loucura da pregação. A pregação é um instrumento de salvação. A gente prega para as pessoas se converter e para vir para Jesus. Então Deus está dizendo, eu não só estabeleci a minha sabedoria, que é muito mais alta, diferente da sabedoria natural, como eu continuo trabalhando através dela. Então, se nós quisermos entender o que o Senhor tem para nós, nós temos que passar para o outro lado. Nós temos que entrar no reino de Deus, temos que passar pela porta, sermos salvos, nos tornar discípulos de Jesus, para que Ele possa nos instruir dentro da sua sabedoria. Veja que o mundo nunca pode conhecer Deus pela sua própria sabedoria, é o que está dizendo o verso 21. O mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Então não vai conhecer. Então o teólogo, aquele que gosta de estudar a Bíblia, aquele que tem busca pelos escritos, o Senhor está fazendo uma advertência para você. Onde está o escriba? O escriba é a pessoa que tem acesso aos escritos. Até porque naquela época nem todo mundo podia escrever ou sabia escrever. Então fala da pessoa que é letrada. Fala de uma condição de uma pessoa que tem uma incumbência de saber escrever ou de reconhecer bem aquilo que é escrito. E aí o Senhor diz, cuidado, é uma pergunta. Deus está querendo que nós estejamos prontos para dar a resposta para Ele. Ou seja, vamos responder para Ele, que vamos entender que é Ele quem revela. E é através da loucura dele que Ele faz a salvação acontecer. Então a gente tem que entender essas verdades. Então a gente não está destruindo o conhecimento do Escrito. Nós já falamos sobre isso, mas estou sentindo de comentar com você. Deus está só advertindo para mostrar para nós que Ele ainda continua usando a sua sabedoria. E que a sua sabedoria é loucura diante dos que se perdem. Então, meus irmãos, nós vamos continuar explorando estas verdades, porque isso aqui, irmãos, é um ponto decisivo para o seu ministério. Eu preciso parar aqui para refletir juntamente com você que isso aqui
é um ponto crucial para a sua vida cristã e também para o seu desenvolvimento ministerial. Porque é baseado nessas crenças erradas de que o ser humano pode interpretar as escrituras de Deus para que ele possa de fato manifestar a palavra, que muitos têm tropeçado na vida e têm se perdido através daquilo que eles entendem ser o correto ou ser a revelação de Deus. Então nós precisamos explorar bem esta questão, nós precisamos usar mais textos e sobretextos, né, para comparação de um texto com o outro, para a gente poder ter a completa percepção desta verdade. 2 Coríntios 3 é um texto muito profundo, né, um texto muito claro, que vai afirmar exatamente aquilo que a gente tem visto. Ele diz o seguinte: e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança. Versículo 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Então esse texto, irmãos, é um texto divisor de águas, né? Eu creio que esse texto, se você observar ele com carinho, né, apesar de Deus já nos ter dado tantas referências, mas eu creio que esse texto é um texto muito direto, ele é muito profícuo, ele é muito poderoso para nos instruir nestas verdades. Ele diz o seguinte no versículo 4: e é por intermédio de Cristo. Então nós temos falado que ninguém pode montar a revelação, né, encaixar os tijolos como modelo do lado direito, se não for por Cristo. E ele vem afirmando isso de forma direta, de forma categórica, de forma a não nos deixar nenhum tipo de dúvida. Ele diz: é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Então, Deus em Cristo se manifesta e nos revela o seu propósito, a sua vontade. No versículo 5, irmãos, é algo ainda mais poderoso no sentido de enfatizar aquilo que temos colocado como muro do lado esquerdo. Ele diz o seguinte, ele diz: não que por nós mesmos, veja só, veja o poder desse texto que Deus está trazendo para nós, não que por nós mesmos sejamos capazes de alguma coisa, como se partisse de nós. Veja esse texto, veja o poder desta afirmação. O Senhor está dizendo: nós não somos capazes de nada. Nós não somos capazes por nós mesmos. Não parte de nós. Não parte do ser humano. Aí você vai dizer para mim: não, pastor, mas eu leio a Bíblia e eu entendo já algumas coisas. Eu aplico a exegese, eu aplico a hermenêutica. São coisas que a gente aprende, né, na teologia para podermos interpretar a Bíblia. Então eu quero dizer algo para você aqui que vai te chocar. Eu quero dizer algo aqui para você que você vai começar a ver a Bíblia de uma outra ótica. Quando você aplica a técnica, quando você aplica a exegese, quando você aplica a hermenêutica, quando você usa uma técnica para poder fazer a interpretação, você está fazendo uso de algo que compete a você. Por exemplo, para mim buscar um texto bíblico, eu preciso ter o quê? Uma referência. Então a referência é a ferramenta, que é o número, por isso que a gente montou as paredezinhas ali, a construção através de números. Você usa uma ferramenta para buscar um versículo. Então o número se torna uma ferramenta para você encontrar um determinado trecho bíblico. Então a ferramenta nos é útil. Mas o fato de você usar a exegese, o fato de você poder usar a hermenêutica, significa que você está usando uma ferramenta que também pode te ser útil. Porém, tem um porém aqui. Quando você vai trabalhar pelo uso da ferramenta, a ferramenta te leva até uma condição para você entender. Mas dali para frente é o Espírito Santo que te abre o entendimento. Da mesma forma que eu uso a referência de capítulo, versículo e o nome do livro como uma ferramenta para encontrar o texto, falando agora a respeito da busca natural, e eu posso usar essa ferramenta e ela me é útil,
Da mesma forma, você vai usar as ferramentas que podem ser aí colocadas pela teologia para te ajudar, para te levar mais próximo de uma condição que te pode favorecer o entendimento. Mas ela só pode fazer isso. Ela só pode trazer para você uma condição favorável. Mas dali para frente, se você está entendendo alguma coisa, se você está compreendendo algo, se você está discernindo algo, o Espírito Santo já está atuando. É isso que eu quero passar para vocês aqui. Por isso que eu disse que é um divisor de águas, é um ponto crucial. O Espírito Santo já está liberando a revelação. Não, pastor, mas eu usei a exegese, eu usei a hermenêutica. Eu também uso na busca bíblica o nome do livro, o capítulo e o versículo. Mas eu uso isso porque isso me é favorável. Eu uso isso porque isso traz para mim uma forma de buscar, uma forma de trabalhar o texto que eu quero analisar. Porém, a ferramenta, apesar de ter uma utilidade, é isso que eu quero passar aqui para você meditar bem com você, ela por si só também não revela. Não, pastor, mas eu uso e me revela. Não revela, porque se você está entendendo, e é isso que eu quero deixar bem claro, é porque o Espírito Santo já está te liberando revelação. Se é Deus que está te dando revelação, se é Deus que está te iluminando, é porque o Espírito Santo já está capacitando você a enxergar alguma coisa da parte de Deus. Se o Espírito Santo fosse retirado, presta atenção nisso que eu vou falar, se o Espírito Santo fosse se ausentar, você vai usar exegese, você vai usar hermenêutica, você vai usar a busca de capítulo, versículo e o do livro, e você não vai entender. A Bíblia seria um livro em branco. As páginas seriam como uma condição de várias páginas totalmente em branco. Pastor, mas como é que você pode afirmar isso, pastor? Versículo 5, 2 Coríntios 3. Não que por nós mesmos, grava bem isso aí, teólogo que está me ouvindo, professor de teologia que esteja me ouvindo, não que por nós mesmos sejamos capazes de alguma coisa, irmão, a Bíblia está dizendo para nós, como se partisse de nós. Não é de você que parte, não é você que revela, não é você que traz a luz. Pastor, mas eu tenho luz, já expliquei, é porque o Espírito está te ajudando, ele está te liberando graça. O Senhor completa dizendo, pelo contrário, é o contrário disso. Não é isso que faz acontecer. É pelo contrário, a regra é uma regra contrária ao que muitos têm pensado acerca da Escritura. A nossa suficiência, diz o final do verso, vem de Deus. Então, esse texto, irmãos, ele é tão poderoso, ele é tão gracioso em nos explicar que nós precisamos entender exegese, hermenêutica, estudar filosofia, né, que também a teologia também tem isso aí, e outras matérias, são formas de você buscar se aproximar das ferramentas naturais que te favorecem. É bem verdade, favorece você, favorece a mim, que posso fazer uma busca através dessas ferramentas. Mas na hora de brilhar a revelação, na hora de Deus fazer você entender, na hora de você compreender um significado maior, o Senhor diz que é pelo contrário, não é através de nós, não parte de nós, não é a nossa capacidade, é a suficiência que vem de Deus. E aqui eu quero colocar um detalhe para você. Aí você vai dizer, não, pastor, mas eu uso, né, essas ferramentas, elas têm me ajudado. Você já parou para pensar que a tua inteligência, medita comigo nisso aqui, a tua inteligência é um dom que foi dado por quem? Por Deus. Quem é que deu inteligência para o ser humano? Foi Deus. Então, se você usa a tua inteligência para, usando a inteligência, buscar ferramentas, para que as ferramentas comecem a te ajudar a pesquisar os escritos, para que então o Espírito te revele, você vê que a própria condição de você usar as ferramentas, a hermenêutica, a exegese e as outras ferramentas que nós temos, já é uma condição que Deus te habilitou, já por você ter a inteligência. Porque os animais que o Senhor criou, eles não têm raciocínio lógico como nós temos. Pode ver toda a criação, para meditar nisso. Deus criou tudo, criou os animais, criou os seres aquáticos, criou tudo. Mas dentre a criação, somente nós, seres humanos,
temos a faculdade do raciocínio lógico, temos a faculdade do raciocínio que faz nos diferenciar do resto da criação. Então, Deus, quando nos permite usar a inteligência, a faculdade do raciocínio, Ele não está contra nós nessa questão. Ele está nos permitindo usar esta condição, porque foi Ele mesmo quem nos deu. Foi Ele mesmo quem nos capacitou, ou nos permitiu ter esta condição intelectual. Porém, a condição intelectual nos favorece, porque se Deus é inteligente, nós somos imagem e semelhança, temos que ser inteligente. Porém, apesar de eu usar essa faculdade que Deus já me deu, o Senhor diz que a suficiência, ou seja, aquilo que vai completar o entendimento que vem do Senhor, ela vem de Deus, mas ela vem de Deus através do Espírito Santo que nos foi dado. Veja o que diz o texto de 2 Coríntios 3, versículo 6. O Senhor completa mostrando algo poderoso. Ele diz o seguinte: o qual nos habilitou, Deus nos habilitou, para sermos ministros de uma nova aliança. Aí ele diz, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então aqui eu quero colocar duas realidades para você. A primeira revelação, que aqui já é a revelação que Deus nos fez entender. A letra mata. O que significa isso? Significa dizer, num primeiro momento, que a letra mata a nossa ignorância natural. Eu era ignorante acerca de um texto bíblico, eu leio usando o atributo da inteligência e eu passo a ser consciente. Então a minha ignorância acerca daquele assunto morreu. Então a letra matou. Agora trazendo uma outra revelação, uma outra forma de entender esse versículo. Se você entender que a letra são os tijolos, você deve lembrar comigo lá na lei, ou pelo menos algumas pessoas já devem ter ouvido este detalhe, que lá na lei Deus mandava apedrejar. Então quando a gente fala da lei, né, fala da Torá, que é a lei de Deus, a gente vê que a letra pode representar a pedra que era usada para quê? Para matar. Pegava uma pessoa em adultério, a pessoa era apedrejada. Então a pedra, o tijolo, o tipo do tijolo, ele pode ser usado sim para matar. Quando isso vai acontecer, pastor? Isso vai acontecer quando você recebe o tijolo, mas não consegue construir porque não recebeu a instrução do Espírito para saber posicionar os tijolos de maneira adequada, a nossa construção da direita. Então, quando eu tenho a pedra e não tenho a instrução, a revelação de Deus, eu fico de uma forma que aquela pedra ela vai acabar matando a minha fé. Por quê? Porque aquela pedra não terá o significado espiritual pelo qual ela foi colocada para nós. Então nós precisamos ter a pedra, ter o tijolo, mas se eu ficar só com isso, eu vou morrer. Por quê? O final do versículo 6 diz, mas o Espírito vivifica. Então o Espírito é o único capaz de revelar a palavra do Senhor no seu espírito, e você então, entendendo a revelação, você entende como é que os tijolos, como é que a letra deve ser aplicada, como é que a construção deve ser revelada diante do seu ouvinte. E é isso que Deus está trazendo para nós. É isso que Deus está falando. Eu digo diante do seu ouvinte, porque num primeiro momento Deus vai ministrar você, vai instruir você a construir a mensagem baseada nos tijolos que ele vai fazer a sequência. Ele vai montar a sequência dos versos para levantar a parede, a construção. E então você se tornará uma fortaleza e poderá levar esta revelação para alguém que vai estar recebendo de Deus através da sua vida. Então é isso, né, meus irmãos? Eu creio que os irmãos têm compreendido bem o que nós temos colocado acerca da revelação da palavra de Deus. E eu quero já, de antemão, né, lançar um desafio para você. Por quê? Porque a gente tem trabalhado, né, com a palavra, porque a palavra é o meio e a forma que Deus tem para suscitar um grande avivamento. Por isso que temos dado ênfase na palavra. E nós vamos ver na continuação deste tema de avivamento, falando ainda da palavra de Deus, nós vamos ver no próximo vídeo, por isso que eu quero fazer um desafio para você que gosta da palavra, para você que gosta de teologia, inclusive, para você que gosta de análise
dos textos bíblicos. Eu quero fazer um desafio, porque nós vamos ver, pasme você, nós vamos ver por dentro das Escrituras, nós vamos ver que a própria Escritura vai nos mostrar que o texto bíblico é uma ferramenta para nós percebermos que as técnicas humanas, a exegese, a hermenêutica que a gente tem colocado, as formas que nós temos para buscar os assuntos bíblicos, na verdade nós vamos conseguir perceber que essas formas, elas não atrapalham o espírito, muito pelo contrário, elas favorecem o nosso conhecimento e a nossa condição de receber revelação. Então nós vamos aprender que elas agem simultaneamente com o Espírito. É uma obra de cooperação. O Espírito age e nós agimos usando ferramentas. O Espírito age de novo e nós agimos de novo. Então há uma parceria. E aí a gente vai entender que a técnica humana, ela tem o seu benefício, ela tem a sua particularidade de ser útil. Porém, nós precisamos aliar as técnicas com a revelação do Espírito. E dessa forma, a gente vai conseguir alcançar um grande padrão de revelação dentro da palavra de Deus. Então eu quero agradecer a você que tem ficado conosco, né? E no próximo vídeo nós estaremos abordando esse teor de revelação. Vamos entrar por dentro da Escritura para mostrar para você que uma coisa não invalida a outra. O que não pode acontecer, como já foi dito, é que você fique somente na técnica e não dê ao Espírito o poder que ele tem, ou seja, não permita que ele revele aquilo que ele quer te revelar. Então eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos os irmãos e fiquem todos na paz do Senhor.